Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É uma simples página com uma mensagem aqui dizendo pressione qualquer tecla para ver o código da tecla, que quando a gente apertar uma tecla, como por exemplo a tecla A gente vê a tecla que foi clicada, que é a tecla A gente vê o código numérico dessa tecla, que no caso para a letra A minúscula é 65, e a gente vê aqui também uma propriedade que a gente chama de code, que é código, né? Que representa o código da tecla, que no caso é key e A. No caso a palavra key significa chave, ou tecla, né? Também significa tecla. Se eu digitar A maiúsculo, a gente vê que A maiúsculo é também reconhecido, então há essa diferença entre maiúsculo e minúsculo. E a gente tem a detecção aqui de qualquer tecla que a gente pressionar aqui no teclado. Este projeto ele é bem simples, mas ele é bem interessante, que vai te ensinar como detectar vai te ensinar como detectar o pressionamento de uma tecla, né? E saber como identificar essa tecla. Isso pode ser útil se você quiser definir comandos personalizados na sua página web que vão ser ativados dependendo se o usuário pressionar uma tecla ou não. Uma tecla ou outra tecla. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a construir esse projeto, eu tenho aqui o meu editor de códigos e nele eu tenho uma pasta chamada detector de teclas. Eu vou criar dentro dessa pasta um arquivo chamado index.html. E aí, dentro dele, eu vou criar uma estrutura básica de arquivo HTML. Vou definir o título da página como sendo detector de teclas. E aí, aqui dentro, nós teremos poucos elementos. Nós vamos ter uma div com a classe, ou melhor, com o id inserir. Aqui dentro, nós teremos outra div com a classe tecla. Dentro dessa div, nós teremos o texto pressione qualquer tecla para ver o código da tecla. E é só isso. Eu vou salvar esse arquivo e aí eu vou criar aqui um segundo arquivo chamado estilo.css. Nesse arquivo eu vou definir o seguinte. Primeiramente, vou importar uma fonte, que é a fonte Muli. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Em seguida, eu vou selecionar todos os elementos da página. Vou definir box sizing como sendo border box. Vou selecionar o corpo da página. Vou definir a cor de fundo, background color, como sendo um cinza mais ou menos escuro. A família de fontes, eu vou definir como sendo a fonte Muli. Se ela não estiver disponível, selecione a fonte estilo sans serif que estiver definida como sendo a fonte padrão. Para o modo de exibição, que é a propriedade display, nós queremos flex. Alinhamento dos itens flexíveis, nós queremos centro. Justificar conteúdo flexível, nós queremos centro. E eu vou salvar esse arquivo. Vamos fazer o seguinte, eu vou salvar esse arquivo. Vou conectar ele com o meu arquivo HTML para a gente poder ver as alterações, né? Utilizando uma tag link. E aí eu vou ativar a extensão Go Live, Live Server, clicando aqui em Go Live. E aí eu vou pegar esse endereço que foi aberto e vou abrir aqui no meu navegador, que é a minha página, né? Temos aqui a mensagem, pressione qualquer tecla para ver o código da tecla. E aí, aqui dentro do CSS, eu vou definir, além dessas regras de estilo aqui, vou definir alinhamento de texto, text align igual a centro, center. A altura, eu quero que seja 100% a altura da tela do usuário. E aí quando eu salvar,
nós veremos a mensagem impressa aqui no centro da tela, porque agora o body ele ocupa 100% da altura do dispositivo, né? E aí, como nós temos estas regras de estilo aqui, definindo o modo de exibição como sendo flexível e centralizando o conteúdo, a gente vê a mensagem aqui no centro. E por fim, eu vou definir overflow, hidden e margem igual a 0 em todos os lados. Portanto, esses são os estilos para o elemento body. Para o elemento com a classe tecla, eu vou definir borda igual a 1 pixel sólida e a cor vai ser um cinza desse tom aqui. Cor de fundo, eu quero que seja um cinza mais escuro. Sombreamento na caixa do elemento, box shadow. Eu quero que tenha o sombreamento, né? Eu quero que tenha 1 pixel de deslocamento para a direita, 1 pixel de deslocamento para baixo, 3 pixels de espalhamento e a cor dessa sombra eu quero que seja cor preta com uma opacidade igual a 0.1. Isso vai tornar essa sombra bem transparente. Eu vou salvar e agora nós vemos essas regras sendo aplicadas. Em seguida eu vou definir modo de exibição igual a inline flex. Isso vai tornar o componente vai preservar as suas características de componente em modo de exibição em linha, que é o inline, mas esse componente em modo de exibição em linha vai ser também possível a gente definir propriedades de modo de exibição flex, que no caso são essas aqui, ó. Align items, justify content e outras propriedades são referentes ao modo de exibição flexível. Portanto, eu vou salvar esse arquivo e vou continuar escrevendo as regras de estilo. A gente vai ter aqui, ó, align items igual a flex, ou melhor, align items igual a center. Tamanho da fonte, queremos 20 pixels. Peso da fonte, font weight, queremos negrito, portanto eu vou digitar aqui, ó, bold. Isso vai deixar o texto aqui em negrito, né? Padding, que é o espaçamento no interior do elemento. Nós queremos 20 pixels. E ele vai ficar com esse espaçamento aqui no interior do elemento, né? No interior das bordas. Flex direction, direção da exibição em modo flexível. Nós queremos column, coluna. Margem, queremos 10 pixels em todos os lados. Largura mínima, min width, queremos 150 pixels. E no caso isso aqui é para para essa classe aqui, ó, tecla, que é a que contém o texto, né? E aí eu vou definir aqui, ó, cor do texto, né, igual a branco, white. E posicionamento, position, igual a relative, relativo. Em seguida, eu vou definir aqui para o elemento small que estiver dentro de um elemento com a classe tecla, nós queremos posicionamento igual a absoluto. Distância do topo, nós queremos menos 24 pixels. E efetivamente isso vai mover o elemento para o topo, né? Em direção ao topo, ao invés de distância do topo, porque a gente está passando um valor negativo aqui, né? E distância da esquerda, queremos 0 pixels. Então, rente à esquerda, né? E alinhamento de texto, centro. Largura, queremos 100% a largura do elemento pi. Cor do texto, nós queremos esse tom aqui de cinza. E tamanho da fonte, queremos 14 pixels. Em seguida, são esses estilos que nós vamos ter, poucos estilos. No caso, esse small aqui, esse elemento small, ele não existe aqui, né? Não tem nenhum elemento small aqui. Mas ele vai ser adicionado de forma dinâmica quando a gente pressionar alguma tecla.
e aí a informação dela for exibida aqui na tela. Portanto, eu vou salvar esse arquivo, vou abrir aqui o meu explorador de arquivos, vou criar um novo arquivo chamado script.js. E aí, eu quero fazer o seguinte, eu quero detectar quando o usuário digitar uma tecla, né? E aí, para fazer isso, nós temos acesso a um objeto que é oferecido pelo JavaScript, chamado window. O window em inglês significa janela, e o window é o nome do objeto em JavaScript que representa a nossa janela, né? Que representa a nossa tela aqui, o nosso navegador. Nós temos document, que representa o documento, né? Que representa esse documento aqui HTML, que é o que é exibido. E nós temos o objeto window, que representa a janela, que representa o navegador. E aí, esse objeto window também possui o método addEventListener. O evento que eu quero detectar é o evento keyDown. A palavra key em inglês significa tecla, nesse caso aqui, né, nesse contexto significa tecla. Down significa para baixo. Keydown é o evento que é disparado quando uma tecla é pressionada. E aí, quando esse evento de tecla pressionada, né, for detectado, eu vou chamar essa função aqui, que eu estou passando como segundo argumento. Ela vai receber automaticamente o evento que foi detectado. E aí eu vou fazer o seguinte, só para garantir que está funcionando, eu vou imprimir esse evento no console quando ele for detectado. Eu vou salvar esse arquivo, eu vou vir aqui no HTML e vou conectar os dois arquivos. Aqui no final da página, antes de fechar a tag body, eu vou criar uma tag script definindo o atributo src como sendo script.js, é o nome do arquivo que eu quero conectar. E aí eu vou abrir aqui as ferramentas do desenvolvedor. Eu tenho a aba console aqui e agora quando eu clicar numa tecla, por exemplo, se eu clicar na tecla A, nós vemos aqui um evento que foi detectado. O nome do evento é Keyboard Event. Keyboard significa teclado, event é evento. E aí, esse evento que foi detectado, ele possui aqui algumas propriedades relevantes. Por exemplo, nós já podemos ver aqui que ele tem a propriedade key, que é igual a foi a tecla que eu apertei. Ele também tem uma propriedade aqui chamada code, cujo valor é key A, é outra maneira de se referir à tecla A, né? E se eu expandir aqui, nós podemos ver aqui algumas propriedades. E ele possui, por exemplo, a propriedade... Cadê? Ele possui a propriedade key, que é relevante para a gente, né? É a tecla que foi clicada. Ele possui a propriedade keyCode, que também é relevante para a gente. A propriedade keyCode representa o código numérico daquela tecla. Então, essa é uma informação que nós vamos exibir aqui, né? E além de key, além das propriedades key e keyCode, nós também queremos exibir a propriedade code, que é essa propriedade aqui, ó. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui no código JavaScript, eu vou primeiramente selecionar esse elemento aqui com o ID inserir, porque é dentro dele que nós vamos inserir as informações sobre a tecla que foi pressionada, substituindo esse componente aqui, ó, com a mensagem pressione qualquer tecla. Portanto, aqui, no início do arquivo, eu vou selecionar através do método getElementById, especificando que o ID que nós queremos selecionar é o ID inserir. Vou atribuir a uma constante chamada inserir. E aí, ao invés de imprimir o evento quando ele for detectado, eu quero selecionar o elemento inserir. Eu vou acessar a propriedade innerHTML para definir o HTML interno do elemento, né? E aí, a gente vai definir ele como sendo o seguinte. A gente vai criar um template de string
com sinal grave e outro sinal grave. E aí aqui dentro nós vamos criar algumas tags, né, alguns elementos HTML de forma dinâmica. Portanto, eu vou criar aqui uma div com a classe tecla. E aí dentro dessa div, a gente vai ter... Deixa eu fechar ela aqui. Dentro dessa div, a gente vai ter um texto, né? E aí eu vou criar eu vou encaixar aqui de forma dinâmica, digitando sinal de cifrão, abre chaves, fecha chaves, e aqui dentro das chaves eu vou especificar o valor que eu quero encaixar aqui de forma dinâmica. Mas ao invés de simplesmente digitar, por exemplo, evento.key, e aí encaixar o valor da propriedade key do evento, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma estrutura condicional com o operador ternário, para criar uma estrutura condicional de verdadeiro ou falso. E aí eu vou testar aqui o seguinte, ó, se evento.key for igual a um espaço, que seria o caractere espaço aqui do teclado, né? E aí eu vou digitar aqui, ó, ponto de interrogação, ou seja, se essa expressão aqui for verdadeira, é essa pergunta que nós estamos fazendo, né? Se a tecla que foi pressionada é a tecla espaço, então eu vou encaixar aqui de forma dinâmica a string espaço. Se não, e aí o dois pontos indica o caso alternativo, caso essa expressão aqui seja falsa. Se não, eu quero... Pode inserir o nome mesmo da tecla, né? Porque se a gente clicar no espaço, a gente não vai conseguir ver, porque espaço não aparece nada, né? Então a gente está fazendo o seguinte, ó, se a tecla que foi clicada é o espaço, exibe a palavra espaço, para a gente ter uma indicação visual, né? Ou então, se não for, pode colocar um nome normal. E aí, a gente vai criar um elemento small com o texto evento.key. Literalmente evento.key. Literalmente. Isso aqui não vai ser substituído pelo valor da propriedade. Isso aqui vai ser literalmente impresso. Em seguida, a gente vai criar uma segunda div também com a classe tecla. E aí dentro dessa div eu vou encaixar aqui a propriedade keyCode. E aí olha que interessante, o meu editor de código aqui, quando eu acesso a propriedade keyCode, ele coloca um traço aqui em cima da propriedade, e se eu colocar o mouse em cima desse trecho de código, ele vai me exibir uma mensagem de aviso aqui, né? Dizendo que keyCode foi preterido. Preterido significa que é uma versão antiga, é um tipo de código antigo. E aqui ele fala, ó, a propriedade keyCode, a propriedade preterida, né, ou deprecada significa abandonado, ou que não é atualizado, não é mais atualizado, é uma versão antiga. E aqui diz o seguinte, ó, a propriedade deprecada, né, a propriedade preterida keyCode, que é apenas para leitura, representa um sistema e implementação de um código numérico identificando o valor não modificado da tecla que foi impressa. É basicamente uma propriedade a keyCode é uma propriedade que indica qual tecla que foi clicada, mas é uma propriedade mais antiga que hoje em dia já não se usa mais porque nós temos outras propriedades como, por exemplo, key. É basicamente isso, mas a gente vai imprimir aqui porque nós queremos aprender sobre essas características mais obscuras da linguagem JavaScript. Então saibam que existem algumas propriedades que são marcadas como preteridas, são marcadas como deprecadas, ou seja, não são mais atualizadas, não são mais tão utilizadas, por assim dizer. E a gente vai ter aqui a descrição dentro de um elemento small. E por fim, nós teremos um último elemento div com a classe também tecla.
E dentro dessa div eu vou encaixar aqui a propriedade code do evento e, por fim, vou criar aqui um rótulo descritivo que vai ser evento.code. Eu vou salvar esse arquivo. Esse é todo o código que nós precisamos. E agora, quando eu vim aqui e clicar uma tecla, por exemplo, a tecla Q, nós vemos que a propriedade key da tecla Q é keycode é 81, é o código numérico, né? E code é key e a letra Q. E aí, por exemplo, se eu digitar 1, é esse, ó, code aqui é dígito 2, né? Aqui, por exemplo, se eu clicar nas teclas de volume, ó, ele indica aqui, ó, volume de áudio mudo. Isso aqui é a tecla de mutar o áudio, né? E aí, para baixar o áudio, é essa aqui, né? Volume down, volume para baixo. Para aumentar, volume up. E nós temos várias teclas aqui, né? Que podem ser identificadas. Portanto, é assim que nós podemos identificar a tecla que o nosso usuário digitou. E é uma funcionalidade e é uma ferramenta que certamente vai se provar muito útil em aplicativos mais robustos, mais complexos que você for construindo e que tiverem mais funcionalidades, mais ações que possam ser acionadas através do teclado. Portanto, é esse projeto que nós construímos nesse tutorial e eu vejo vocês na próxima.